Continuando. Parte 2. Segundo laço que o inimigo arma para tirar, para roubar a tua constituição. Se associar com pessoas ímpias em um jugo desigual. 1 Reis, capítulo 22, versículo 4. Depois nós vamos para o versículo 31 ao 33, que diz assim: Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a pelejar a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 31. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Pois bem, se associar com pessoas ímpias é um jugo desigual. Segundo laço. O rei Josafá, além de se aparentar com a casa de Acabe, que todos nós sabemos que foi terrível o reinado de Acabe, um homem completamente louco, fez coisas horríveis em Israel, um reinado ruim. Em meio à perspectiva de guerra, disse: O meu povo será como o teu, os meus cavalos serão como os teus. E essa associação lhe gerou tal desabor, pois ao irem à guerra, o rei de Israel se disfarçou entre os seus soldados, com vestimentas como as deles, e com os inimigos, e os inimigos saíram no seu encalço do rei de Judá, pois era o único em trajes de rei. Muitas vezes não ouvimos a Deus, nos colocamos em um jugo desigual com incrédulos e assim sofremos consequências terríveis na nossa vida de negócios, pois somos cúmplices das suas falcatruas, enganos, e ainda por cima os demônios têm base legal para requerer de nós aquilo que o nosso sócio faça. Pois embaixo de uma sociedade somos uma única figura jurídica. Ou seja, o que o estudo está querendo dizer? O que a palavra está querendo dizer? Que nós não podemos nos associar com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, em uma sociedade. Sabe por quê? Porque na hora que chegar lá, o seu sócio vai falar para você: não vamos declarar isso não, deixa isso para lá, não tem necessidade, deixa que eu dou um jeitinho. E você, como crente, como Josafá, não vai poder aceitar essas coisas. E o que vai acontecer então? Vai haver um atrito. Ou você faz como os muitos fazem. Não sou eu que estou fazendo, vou fechar os meus olhos. Mas juridicamente, você e o seu sócio é uma única figura. Se torna uma figura jurídica. Você está entendendo? O negócio é muito sério. Parece fácil, mas não é tão fácil assim como parece. Então, pessoas entram nesse laço. Acham que não tem nada a ver. Acham que não importam. E aí, meu irmão, quando vai ver, já está preso lá pelo barrabantim e não está nem sabendo. Continuando. Terceiro laço. Anota aí. Se deixar envolver por pessoas que você não conhece profundamente.
se deixar envolver por pessoas que você não conhece profundamente. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 20 e 21. Vai dizer assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos, e Saul disse: eu lhe a darei para que sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Olha só o que aconteceu. Mical era filha de Saul. E quando Davi estava para derrotar o gigante, sabendo que quem o derrotasse receberia como esposa a sua filha, se alegrou, ficou entusiasmado. Que honra, né? Ser genro do rei. Mas ele não conhecia verdadeiramente. E o fato que o rei conhecia. O rei sabia quem era sua filha, Mical. O que foi, pois, num dos momentos mais importantes da vida de Davi, quando a arca do concerto estava sendo levada para Jerusalém, vinha Davi se alegrando e dançando espiritualmente, quando Mical o desprezou e o humilhou, pois ela era arrogante, prepotente como o pai. Muitas vezes nós avaliamos as pessoas somente pela aparência e nos esquecemos que os valores da alma, do espírito, são muitíssimos importantes. Mical também, pela sua maldade, não pôde ter filhos. Agora, não sei se foi bênção ou não, pois já pensaram se viesse um netinho chamado Saulzinho? Olha só, você está entendendo? Não conhece profundamente a pessoa e já vai se envolvendo, já vai declarando, já vai lhe abrindo os corações. Nós temos mania disso, né? Nós que somos de coração bons, nós achamos que todos é igual a gente. Já reparou isso? Você encontrou a pessoa, você não dá 2 minutos de conversa, não conhece a pessoa direito, já vai proseando com ela, já vai conversando com ela, já vai abrindo seu coração para ela, vai contando coisas para ela, que às vezes nem para um ente querido, seu mais próximo, você conta. Isso é um perigo muito grande, se envolver com pessoas que você não conhece profundamente. E ele abrindo o coração, ele ali se alegrando com essa pessoa, sem conhecer o coração dela. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Salmos, de número 55, que nós não sabemos de onde vem o inimigo, né? Andava com você, comia, bebia, não era o inimigo que me afrontava, porque se fosse o inimigo, nós suportaríamos. Não era alguém de fora, era alguém de dentro. Então você tome cuidado, não conhecendo a pessoa no profundo, não conhecendo a pessoa profundamente, não se envolva nessas situações. Vigie, ficai atento.